Ah, mas aqui. Prontinho. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado por estarem aqui, mesmo com esse temporal que está lá fora, né? É o nosso momento e não podemos deixar de vir, né? O plano espiritual está muito contente com a gente, para a gente continuar os nossos propósitos, né? Obrigado por terem vindo. Boa noite a todos que estão na live. Hoje a gente transmitindo daqui também, né? E agradeço a presença de cada um. Nesse momento, vamos pedindo para desligar o celular, pois é o nosso momento, né? E não vamos deixar o nosso zap interferir nos nossos tratamentos, né? Vamos desligando, tirando o vibracal, para a gente poder nos harmonizar melhores. E a gente continua com os procedimentos da Covid, né? Vocês poderem entender melhor, da live também, mas eu estou afastada de vocês. A gente continua com os procedimentos, né? Álcool, máscara, por causa da Covid, que ainda não acabou. Temos o nosso atendimento fraterno, que continua, já está voltando ao normal. As meninas estão começando a fazer aqui na casa. Se vocês quiserem agendar, vai estar passando. A gente faz o tratamento durante 8 semanas. Aí depois a gente passa no atendimento fraterno, né? Para reavaliar como é que a gente está, se a gente está bem, né? Então, é pelo Zap. E pelo Zap também continua sendo agendado, né? Para a gente vir aqui fazer o tratamento. Porque, como vocês estão vendo, a nossa casa é pequena, não dá para acumular muita gente aqui, né? Então, a gente continua com os agendamentos pelo Zap. E a gente pede que quem tem assim, o hábito de fumar, tomar uma cervejinha, né? E antes de vir para cá, pelo menos 2 horas antes, evite fumar, tomar aquela cervejinha, jantar bem, né? Encher a nossa barriguinha, para quando chegar aqui a gente poder absorver melhor o nosso tratamento, né? E a palestra, ela faz parte do nosso tratamento. Na verdade, a partir do momento que a gente entra dentro daquele portão, a gente já está sendo cuidado pela espiritualidade, né? E a palestra é o nosso principal tratamento, porque não sei se vocês perceberam, mas cada palestra é diferente. Cada uma que a gente ouve parece que ela está sendo falada para a gente, né? Então, por isso que a gente fala, a palestra é o nosso maior tratamento. Não é entrar na sala, tomar um passe e a gente não ouvir a palestra. O importante é a gente ouvir a palestra, absorver o que ela foi falada aqui, né? E quando entra lá dentro, a gente já é só tomar o passe, parece que a gente tomou assim uma injeção que tirou todas as nossas dores, foi tudo embora, né? Por isso que a gente fala que a palestra ela faz parte do tratamento. Nós temos também a importância das nossas doações, porque a nossa casa ela vive através de doações. A gente está sempre pedindo, aí vocês devem falar, nossa, toda semana pede. Por quê? Porque a nossa casa ela vive de doações. A gente tem, em média, 50 famílias que pegam a cesta básica aqui. Então, é através das doações de vocês que a gente mantém essas pessoas recebendo a cesta básica. E o bazar mantém assim, com as doações que a gente recebe, a gente põe no bazar e reverte em dinheiro para pagar as contas de água, luz, telefone, aluguel. Então, por isso que a gente está sempre pedindo a colaboração de vocês, né? Roupa usada, sapato, panelas, qualquer coisa que esteja em bom estado, a gente recebe de bom grado, tá? Quem quiser colocar o nome nas caixinhas de vibrações, tem a caixinha lá fora, quem quiser colocar o nome de algum parente, amigo, encarnado ou desencarnado, escreve lá no papelzinho o nome da pessoa e coloca se é encarnado ou desencarnado, tá?
Se tiver algum animalzinho de estimação também doente, foi o nominho dele lá, na hora das vibrações também aqui, a gente vibra no geral, tá? E a necessidade do estudo, né? A Casa do Caminho, ela fornece estudo totalmente gratuito, desde o primeiro, básico, até terminar todos os estudos da doutrina espírita. Hoje em dia é tudo online. Não adianta a gente ficar com preguiça de fazer, porque no teu trabalho sair de casa. Antigamente a gente vinha aqui toda quarta-feira, toda sexta, agora é tudo online. Você faz sentadinho no seu sofá lá, né? Tem o horário específico, você senta lá e você faz os cursos. Que inclusive vai começar, se eu não me engano, semana que vem já. Então quem quiser fazer o curso, deixa lá na frente o nome, né? Direitinho com as meninas, né? E aí já começa a fazer o curso. Tem as turmas semestrais, anuais, né? E é muito bom. Eu não paro de estudar. Estou sempre estudando, todos os cursos que tem eu estou lá, porque a gente está sempre se renovando, né? O aprendizado nunca é demais. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem vontade de estudar. Pelo menos eu sou assim. Minha bolsa pesa 10 quilos, porque é livros mais livros na minha bolsa. A gente permanecer em silêncio, porque o nosso silêncio é uma prece. Enquanto a gente está em silêncio, aqui ouvindo essa musiquinha, a gente está conversando com Deus, se conectando com a espiritualidade, que é uma forma deles estar cuidando melhor da gente, né? Ao final da palestra, permanecer sentados. Por quê? Porque depois que a Flavinha fizer a live, a gente vai fazer as vibrações para aquelas pessoas que estão em casa, na live, vai ter o passe. Aí quem está aqui presencial, a gente vai abrir a sala lá para vocês tomar o passe, tá bom? É rapidinho, aqui termina rapidinho, aí a gente continua lá. Quem não fizer o Evangelho no Lar e quiser fazer, a gente tem o folhetinho lá na frente, a gente ensina como é que faz. Se a pessoa não souber como faz, a gente ensina, tá bom? Aí tem as lives que continua, que é terça, quinta e domingo. Que agora, como é feita aqui, então já transmite direto no Facebook também. Se quiser indicar algum amigo, compartilhar, tá? Fique à vontade. E a necessidade de agendamento, eu já falei, né? Tem os estudos, tem a evangelização infantil para as crianças aos sábados, a partir das 8h30 da manhã. E no máximo 11h30 da manhã já está terminando, né? É muito legal. Eu faço parte da equipe da evangelização de sábado. Quem quiser trazer o sobrinho, o neto, o filhinho, fique à vontade, é muito gostoso. Todo sábado é uma festa aqui. A Casa do Caminho, no sábado, é especialmente para as crianças, na parte da manhã. Não precisa agendar, tá? É só trazer a criança, tá bom? E aí, nesse momento, aquelas pessoas que estão em casa, não esqueçam de pegar a garrafinha com a água, a jarra, deixar do ladinho aí, né? E aí, no final da palestra, vai ser fluidificada a água das pessoas que estão em casa, as garrafinhas daqui também serão todas fluidificadas. Pode pôr para o animalzinho de estimação, né? E assim, nesse momento, vamos fechando os nossos olhos, nos conectando com o plano espiritual, agradecendo a oportunidade de estar aqui nesta noite chuvosa, mas não deixamos de lado o nosso compromisso com Jesus. E assim, agradecidos que estamos pela oportunidade, vamos dar início aos nossos trabalhos da noite de hoje, após a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal.
E neste momento vamos envolver a Flavinha em muita paz, muita luz e muito amor que fará por nós a palestra na noite de hoje. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal do Facebook. Tem alguém que é a primeira vez hoje? Sejam bem-vindos. Qualquer dúvida no final nos procure, tá bom? Eu vou pedir uma licencinha para tirar a máscara. A máscara e o óculos ainda é um desafio para todos nós, né? A lição de hoje vem nos fortalecer ainda mais nesse caminho que nós temos, né, do conhecimento. E após o Pai Nosso, que nos remete a Jesus, vamos nesse momento intensificando ainda mais essa conexão com Jesus. Abrindo os nossos corações, os nossos pensamentos em confiança ao plano espiritual, que chegou bem antes de nós, preparando o tratamento de nós encarnados e dos desencarnados que também vêm até aqui pedir socorro. Vamos confiando assim no Mestre Jesus, que se faz presente quando Ele mesmo disse que onde estivesse um ou mais Ele estaria. Então vamos rogando assim a presença de Jesus, envolvendo a cada um de nós com muito amor e com muita paz. E nessa sintonia de confiança, vamos dentro de nós, no nosso recolhimento íntimo, seguir na reflexão do Evangelho na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. A lição de hoje é mais uma lição do Vinha de Luz. Quem estiver em casa, quiser depois dar uma lidinha, a lição 77, que traz o título Sofrerás Perseguições. Lição 77, Sofrerás Perseguições. É importante a gente lembrar que esse livro foi do Chico, psicografado pelo Emmanuel, que foi seu mentor. E Emmanuel traz nesse livro, nessa coletânea chamada Fonte Viva, que são alguns livros conhecidos, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, esse que a gente está estudando, Vinha de Luz. E Emmanuel reforça que são trechos do Evangelho. Trecho lá do Novo Testamento, com a luz da doutrina espírita, para nos fortalecer. E a equipe espiritual, os amigos espirituais, têm falado muito, tanto através da literatura que eles vêm recomendando e nas mensagens, que a gente coloque o Evangelho no nosso dia a dia. Que a gente traga leituras positivas, edificantes, que a gente traga Jesus para o nosso dia a dia. E nós deixamos, por conta das preocupações dos dias a dias, esse distanciamento. E a lição de hoje traz o seguinte trecho do Evangelho lá do Novo Testamento, a seguinte frase: e também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. E também todos, repetindo, e também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Essa frase é a frase de Paulo, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E esse trecho, quando a gente vai lá na Bíblia, lá no Novo Testamento, que a maior parte do Novo Testamento são cartas de Paulo, então Paulo deu o seu exemplo. Ele foi responsável, né, pelo apedrejamento do primeiro mártir da Bíblia, do Estevão, que a gente conhece, pela morte de vários cristãos. Então ele passou de perseguidor do Cristo para seguidor do Cristo. Então ele se encontrou com Cristo à porta de Damasco e o amor de Jesus foi tão grande que naquele momento a luz de Jesus, a gente tem também no Evangelho, ele ficou cego alguns momentos, de tanto amor, de tanta luz que o Espírito de Jesus tinha com a humanidade e chamando Paulo para aquela redenção. E indiretamente chamando a cada um de nós, através do exemplo do Paulo. E essa passagem de Paulo a Timóteo, quem foi Timóteo? Timóteo foi um dos discípulos de Jesus e que trabalhou com Paulo ali na propagação do Evangelho. Então Paulo considerava Timóteo como um filho do coração, quando a gente vai ler a forma que ele escreve para Timóteo. E essa carta, semelhante à lição, sofrerás perseguições, Paulo está preso. É das últimas prisões, ele está em Roma preso, escreve essa carta para Timóteo, segundo as pesquisas, foi antes dele ser morto. Né? Então, o que ele fala nessa carta para Timóteo? É uma parte que ele está elogiando o trabalho de Timóteo na pregação do Evangelho. Então, ele incentiva que Paulo
fala para Timóteo: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os que eu tive que enfrentar e que Jesus me libertou, me livrou de todas. Olha que interessante que essa carta de Timóteo, né? Então Paulo está ali naquela carta, relembrando Timóteo que ele mesmo passou por essas perseguições, incentivando que Timóteo continue perseverando no Evangelho, seguindo a Jesus e levando as palavras de Jesus. E Paulo, ele trouxe esse exemplo, né, que apesar das dificuldades, ele perseverou na propagação do Evangelho. E na sequência a gente tem no capítulo 4 uma outra frase famosa de Paulo, que ele combateu o bom combate. Porque é justamente nesse período, na segunda prisão, que ele escreve essas cartas, e essa de Timóteo, e é tão atual, porque ele está trazendo para a gente que combater o combate, de uma certa forma, é bom, porque ele se combateu o bom combate. Que foi essa mudança interior que ele passou, esse melhoramento e seguindo o amor do Cristo, salvando almas para Jesus, levando o amor de Jesus no seu exemplo. Então, Paulo, exemplo de Jesus, exemplificou. E é tão atual com o olhar da doutrina espírita, porque nós estamos numa casa espírita, quem está no Facebook está conectado, procurando informações sobre a doutrina espírita. Então, dependente da religião, nós sabemos que existe algo além da matéria. Faz sentido para cada um de nós. Reencarnação faz sentido. Então, os amigos espirituais vêm dizer que nós já viemos de muitos, somos espíritos milenares, e muitos de nós com experiências fracassadas, com a bênção da reencarnação e com a bênção do véu do esquecimento, que a espiritualidade nos lembra. Em alguns livros comenta que poucos de nós, se lembrássemos das nossas experiências fracassadas, teríamos condições de, através de uma nova encarnação, seguir o livre-arbítrio. Então, olha como Deus, como Jesus é maravilhoso. Nos concede uma encarnação com o véu do esquecimento, para que a gente consiga trilhar uma nova caminhada, com as novas escolhas, com os novos caminhos, e nos lembrando que nenhum de nós está desamparado. Então, nessa lição, Emmanuel vem falando sobre isso, que nós estamos encarnados, nós temos as leis que nós obedecemos, certo? As leis do trabalho, as leis do trânsito, as leis de convivência, que são necessárias para a nossa convivência enquanto encarnados. Enquanto encarnados que estamos para um bom convívio, né? Para que tenha um controle. Só que ele coloca que no mundo raramente se tolera os códigos de boa maneira do mestre. Então ele alerta isso, olha, se a gente tem essa obrigação, vamos dizer assim, faz sentido a gente respeitar uma determinada lei, a lei de trânsito, porque senão a gente vai ter um acidente de carro, não é assim? Então, existem as leis para um benefício. O Emmanuel vem trazer para a gente que se a gente já tem uma visão espiritual, que a gente também traga para nosso coração, para nossa mente, o código de boas maneiras do Mestre Divino. Acho bonito que ele coloca assim, os códigos de boa maneira. Que se a gente for nesse caminho interno, ele também nos lembra. Muitas vezes a gente vai receber ironia, descrédito, mas que a gente persevere. Ele coloca, a gente recebe o salário pelo trabalho. E se a gente se disponibiliza a ajudar o próximo, muitas pessoas questionam por quê? O que você está ganhando? E aí a gente sabe no nosso íntimo o porquê que a gente está fazendo bem para o próximo, porque a gente também está procurando o nosso melhor, o nosso melhoramento. E à medida que a gente se melhora, é no nosso íntimo que a gente também sente a necessidade de melhorar. É isso que Emmanuel vem trazendo para mim e para você, que a gente lembre disso. O dia a dia é muito corrido, a gente esquece muitas vezes de olhar para o nosso íntimo, para a nossa vida espiritual. Só que nós estamos num momento da encarnação que a informação está na palma da nossa mão.
graças a Deus, né? A gente já tem informação aqui mais próximo de nós. E ele coloca muito importante essa reflexão, que a gente usa essa oportunidade para refletir. Nenhuma dor vem sem um motivo, nada acontece ao acaso, e que a gente lembre disso, e que nós não estamos sozinhos, e se a gente estiver cansado e sobrecarregado, os espíritos amigos falam que a gente lembre das palavras de Jesus que está em Mateus, que a gente recorra a Jesus e peça o fortalecimento das forças, do ânimo para superar as dificuldades. Nesse momento tem muitas pessoas acamadas em casa. Então, será que nós estamos realmente reclamando, mas nós podemos andar, nós podemos tomar um banho sozinho? Tem pessoas que não conseguem tomar um banho sozinho. A gente está reclamando do carro, que a gente não consegue trocar, por exemplo. Tem pessoas que não têm carro, moram num lugar muito distante que nem a condução muitas vezes tem. Então a espiritualidade também nos lembra de agradecer os recursos que a gente tem. Que a gente está encarnado, que a gente tem sim o merecimento, as bênçãos de procurar o melhor, mas que também a gente procure agradecer. Agradecer a saúde. Estamos aqui, quem está presencial, quem está em casa, que não tiver acamado, graças a Deus. Vamos agradecer a saúde, a possibilidade de estarmos buscando a Jesus. E a gente encontra no Pai Nosso, que a nossa irmã Luzia fez, lá em Mateus. Jesus ensinando o Pai Nosso. Ele vem trazendo, no momento da humanidade, que era olho por olho, dente por dente, o amor, o perdão, como exemplo. Vem trazendo Deus com essa figura de Pai. Com essa figura de Pai, trazendo nós, cada um de nós, a humanidade, de volta a essa conexão com o Pai maior. Porque muitos de nós, por milênios, espíritos milenares que a gente ouve, sabemos que somos, muitas vezes renegamos a Jesus. E Jesus vem com esse papel de nos levar, de nos reconectar ao Pai novamente. E é tão atual as palavras de Jesus. E os amigos espirituais falam que a gente tem que começar agora. Que não é quando eu desencarnar que eu vou resolver meus problemas, que eu vou ter o entendimento daquela dor, não. O fato da gente desencarnar, né, a vida não acaba no túmulo, a gente vai continuar com o desafio que a gente tem agora. Então, olha a bênção que a doutrina espírita traz, né? Todas as religiões são importantes, mas a doutrina espírita traz esse esclarecimento. Que o passe é muito importante. Daqui a pouco, quem estiver aqui presencial toma o passe presencial. Daqui a pouco a gente vai fazer o passe à distância. Ele nos alivia, nos traz um negativo, mas a doutrina espírita vem nos esclarecer que depende de nós. Parte da cura que nós estamos buscando. Depende de nós, na reflexão, aquilo que a gente pode mudar. Tem uma pergunta famosa no Livro dos Espíritos, que eu sempre lembro para mim, e eu acho importante a gente compartilhar, que Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, qual que é o meio mais prático e eficaz de a gente resistir ao arrastamento do mal? Kardec foi perguntar para os Espíritos, e eles responderam, conhece-te a ti mesmo. São duas perguntas, salvo engano, do Livro dos Espíritos, que tem a assinatura de um espírito, que é o Santo Agostinho, e que ele fala, conhece-te a ti mesmo. Na 919A, Kardec pergunta como fazer isso, porque é difícil a gente fazer esse autoconhecimento. E Santo Agostinho, através do Espírito da Verdade, dos amigos espirituais, respondem que o exemplo de Santo Agostinho, o que ele fazia? Todos os dias ele se questionava. É um exemplo, né? Cada um adequa para a sua realidade. Todos os dias, no final do dia, ele questionava a sua própria conduta. Se ele tinha feito para as pessoas o que ele gostaria que tivesse feito para ele. Que é um exercício do autoconhecimento. E é um exemplo para todos nós que a gente pode refletir. Para que a gente se conhecer e mudar dentro de nós aquilo que está nos perturbando. Isso significa o quê? Que o passe é importante, a gente tem um auxílio espiritual, mas nós estamos encarnados, então nós precisamos também usar os recursos materiais para nos ajudar. Né? Uma angústia, por exemplo,
Tem alguns psicólogos que falam que a angústia é um dos sentimentos mais verdadeiros, porque eles estão indicando que tem alguma coisa que a gente precisa colocar a luz ali dentro de nós. Semelhante a uma febre que o corpo reclama porque tem uma infecção, porque o corpo tem uma inteligência, ele vai combater as enfermidades. E do lado emocional também. Então a raiva, a mágoa, a culpa, né, o ressentimento, a raiva, o ódio são sentimentos, angústia, que nos traz algum aprendizado. E a espiritualidade também tem nos dito que nunca foi tão importante o autoconhecimento e o equilíbrio das emoções. Olha quanto é importante. E nós estamos no mês de janeiro, o mês da consciência da saúde mental. Então nós temos os recursos materiais. Então, se a gente precisa ir ao psicólogo, vamos ao psicólogo buscar um médico da terra. Se a gente precisa ir ao psiquiatra, que a gente vá ao psiquiatra. Se a gente está com alguma dor, vamos no clínico procurar ajuda, porque é um equilíbrio o tratamento espiritual e o material. E o lado material, o MS, está trazendo esse alerta de quão é importante a gente cuidar da nossa saúde mental e tem tudo a ver com a doutrina espírita, que traz também esse entendimento, que o autoconhecimento é o caminho. Então aqui Emmanuel está falando das perseguições daquele que leva o evangelho. Mas só quem está pregando, o Papa que é um apóstolo, nós que somos discípulos que estamos perseguindo, né, essa busca das respostas, não somos todos nós, porque na nossa casa nós somos os discípulos de Jesus. Porque na nossa casa estão as maiores provas. Estão ali o exercício do perdão, do amor, da resignação. E é importante a gente lembrar que nós somos espíritos em evolução, então vamos errar. Quem está próximo de nós vai errar também. E quem erra mais próximo de nós, dói mais, não é assim? Então isso implica o quê? A gente exercitar o perdão. Aí vem outra frase famosa, Pedro não foi perguntar a Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? E Jesus falou 70 vezes 7. Então Jesus, nas alegorias, nas formas, nos exemplos, ele já vinha trazendo à humanidade esses recursos que nós usaríamos ao longo do tempo para nos auxiliar. E começar por nós mesmos. Porque muitos sentimentos que nós trazemos, meus amigos, os amigos espirituais nos dizem que não é dessa encarnação, muitas vezes. São de muitas encarnações. Então a culpa, uma angústia que nós sentimos, que a gente não encontra uma causa nessa encarnação, a gente encontra lá no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, tem um capítulo só falando, um item só falando das causas atuais das aflições, que é importante a gente sempre relembrar. Que os Espíritos dizem, se a gente para e analisa uma situação, um problema de saúde, qualquer problema que seja, que a gente não encontre uma causa nessa encarnação, pelo nosso raciocínio lógico, provavelmente vem de outras encarnações. Provavelmente um aprendizado que a gente não conseguiu ainda aprender e a gente traz para a gente, numa nova oportunidade, com a bênção da reencarnação, a gente continuar aprendizado. E nós estamos reunidos com os espíritos que nós amamos, que são os afins e com aqueles que a gente tem que perdoar. Com os nomes bonitos. Avô, avó, pai e mãe, irmão e irmã. Então, que se a gente sente que tem um difícil convívio, é aí que a gente precisa se esforçar mais. Para perdoar, para amar. Não é fácil. A gente coloca ali na caixinha de vibrações, como a irmã Luzia falou, quem está na live coloca o nome ali nas vibrações, para que a gente consiga dentro de nós ir mudando esse sentimento. A oração do perdão, que é pequenininha, que a gente aprende na casa espírita, quão profunda ela é. Quem tem a oração do perdão, procura refazer o começo do ano, o primeiro mês do ano, retomar a oração do perdão, o Evangelho no Lar, como a nossa irmã também falou, que é uma proteção espiritual para a nossa casa. Se a gente fecha ali a casa física, o Evangelho é uma proteção espiritual. Então olha quantos recursos que os nossos amigos nos trazem, que é o passe, o Evangelho no Lar, a oração.
se a gente também, os amigos relembram que se a gente soubesse o poder da oração, a gente não dormiria e não acordaria sem fazer uma prece. De tanta eficácia e tanto auxílio que a gente recebe através das orações. Porque se Deus e Jesus respeitam o nosso livre-arbítrio, se a gente não busca esse auxílio, eles também vão respeitar. E se a gente for olhar também as curas que Jesus fez, o cego do tanque de Betesda, por exemplo, ele ficou 38 anos esperando uma cura. Quando ele chegou até Jesus, Jesus sabia o que ele queria e perguntou para ele: o que queres que eu faça? Isso traz um exemplo para mim e para você que a gente precisa levar até Jesus o que a gente está necessitando. Nesse movimento, dessa reflexão que Emmanuel está falando, que as perseguições muitas vezes é nossa, íntima, não é o outro. E que a gente precisa também dar esse passo através da cura, através daquilo que a gente precisa receber. E Jesus, nas suas curas, falava, não é assim? Vai, não peques mais. O que é vai, não peques mais? É o que a gente também aprende na doutrina, que é a reforma íntima, transformação, iluminação, como diz a nossa amiga espiritual Joana de Ângeles, que é mentora do Divaldo. Eu falo amiga porque nós recorremos muito às mensagens para nos fortalecer. Então, que a gente lembre nessa lição das perseguições que muitas vezes são causadas por nós mesmos. Às vezes a gente tem esse pensamento de a gente estar sendo perseguido, mas nada acontece se não estiver emanando dentro da gente. Então, os amigos espirituais estão dizendo, reforçando que nunca foi tão importante o autoconhecimento. Então, porque o autoconhecimento vai nos trazer essa mudança interior. Um dia de cada vez, nas orações pedindo para a espiritualidade limpar o coração das mágoas, o ressentimento. Todos os dias a gente pode orar pedindo para Deus limpar o nosso coração das mágoas, que muitas vezes estão de muitas encarnações, das dores, dos sofrimentos, porque lá embaixo de toda essa energia que a gente vai acumulando com as encarnações está a nossa conexão com Deus. Então, se algo está nos acontecendo, que a gente olhe a dificuldade como um caminho da cura, que a gente procure o sentido. Então, as perseguições aqui, a gente pode olhar também com esse viés. O que ela está trazendo de aprendizado? Se eu estou com a minha vibração muito baixa, nós aprendemos as vibrações, e a gente vai atrair aquilo que a gente está emanando. Então, se eu percebo que os meus pensamentos estão muito negativos, já acende o alerta. Vamos tentar, através de uma prece, de uma música, mudar o pensamento. Que os amigos espirituais também nos dizem que nós não somos o pensamento, que nós podemos mudar aquela estação de rádio eu acho que é um pouco antigo, né? Mudar a sintonia ali, o site, fazer um download diferente. De alguma forma, mudar essa sintonia. E muitas vezes é difícil, porque tem doenças como a depressão, que quem passa por depressão sabe que às vezes sair de um quarto escuro é muito difícil. E quando a gente está na escuridão, quando a gente sai para a claridade, não é difícil abrir os olhos. Então é a simbologia de nós que muitas encarnações estamos longe da luz de Jesus. E que ir por esse caminho muitas vezes requer uma paciência com a gente mesmo, com as nossas dores. E é importante a gente lembrar disso, que nós não somos o nosso erro, a nossa dor, que Deus nos ama, que Jesus nos traz nesse caminho, nos lembra que nós somos filhos de Deus. E Deus nos ama independente das nossas falhas. Mas Ele dá um caminho para que a gente siga no aprendizado. Independente de quem não teve o Pai presente, que às vezes a figura de não ter o Pai nos distancia de um Deus Pai. Mas existe a figura da mãe, que é o pai e mãe, uma avó, uma tia, algum familiar que fez esse papel de direcionamento. Então, que se a gente está distante de Deus, que é pai, por não ter um pai físico, também que a gente reflita sobre isso. Que a gente busque em Deus, que é o nosso verdadeiro Pai Criador, esse pedido. Que Ele se faça presente, que a gente possa sentir através da espiritualidade e da presença de Deus esse amparo, essa sustentação.
E estudando as lições, que não tem como a gente não ver os exemplos de Chico, tem uma passagem que ele fala para Emmanuel, né? Um dos sofrimentos muito grandes que ele está passando, ele pede para Emmanuel: Emmanuel, tem como você perguntar de alguma forma para Nossa Senhora uma palavra para que eu me fortaleça? Olha que Chico, um espírito tão, né, abnegado à caridade, a Jesus. No momento de aflição, ele pediu esse auxílio a Emmanuel. E Emmanuel foi até Nossa Senhora, eu acredito que sim. E Nossa Senhora mandou um recado para o Chico. Depois de alguns dias, Emmanuel foi até Chico e falou: Chico, eu tenho sua resposta. Pega o papel e caneta e anote. E Chico foi animado lá para anotar. Pode falar, Emmanuel, eu vou anotar palavra por palavra. E Emmanuel falou para Chico: Chico, Nossa Senhora pediu para a gente dizer o seguinte, que você acalme o seu coração, que tudo vai passar. Tudo passa. Aí Chico, mas só isso? Chico estava esperando, né, várias palavras. E Emmanuel, é isso, Chico. Nossa Senhora pede para você acalmar o seu coração, que tudo vai passar. E complementando as palavras de Emmanuel, encontrei umas palavras dele para fortalecer o nosso coração. E ele diz o seguinte: todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também todos os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias na terra. Passam deixando no espírito imortal que somos, espíritos e experiências acumuladas. Hoje, se nós hoje, para nós, é um dia de repleto, cheio de amarguras, paremos um momento. Vamos elevando o nosso pensamento ao alto e buscando uma voz suave da Mãe Maria, amorosa, a nos dizer: vamos buscar a voz de Maria nesse momento no nosso coração, dizendo para nós: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Nós também já tivemos dificuldades superadas. A terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai sobraçar diante das turbulentas, gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme desse nau. Ele sabe que a terra chegará a um posto seguro, porque essa é a nossa destinação, posto seguro. E assim façamos a nossa parte, o melhor que podemos, sem esmorecimento e confiando em Deus. E que tudo passará. Tudo passará, exceto Deus, palavras de Emmanuel através de Chico. Então, diante das perseguições que podemos estar sofrendo, que seja uma dificuldade, uma dor, que a gente guarde no nosso coração, nós não estamos sozinhos, e que a gente recorra a Maria, a Jesus, para nos fortalecer. E nesse momento eu vou pedir uma licença para fazer as vibrações. Se vocês quiserem acompanhar, o pessoal está no Facebook. Aí na sequência vocês tomam passe aqui presencial. E assim, nessas vibrações de amor e de paz, vamos abrir os nossos corações em vibrações de fraternidade, perdão, amor, envolvendo todo o planeta Terra, envolvendo de paz e harmonia aqueles países que estão em conflito. Vamos vibrando muita saúde, muita paz para todos que estão enfermos, nos hospitais, nas suas casas acamados, que possam receber esses fluidos balsâmicos de paz, de saúde, de recuperação, de esperança e de fé. Vamos vibrar para aqueles nossos irmãos que estão encarcerados, que possam se arrepender, que possam aprender e sejam envolvidos com paz, com entendimento e vontade da mudança interior.
Vamos vibrando muita paz, muito amor, muita esperança. Todos os idosos que estão nas casas de repouso, asilos. Vamos vibrando muita paz, amor por todas as crianças. As crianças que estão nos orfanatos, nas ruas, que não têm um auxílio, que eles possam ser envolvidos com muito amor e com muita esperança. Vamos intensificar as vibrações de paz e amor por aqueles que estão nas ruas nesse momento, nas sarjetas, que eles possam receber esses fluidos de amor, de paz, de esperança e se modificar. E vamos assim também vibramos muita paz, amor, saúde, esperança em se melhorar para nós mesmos, dos nossos familiares, dos nossos lares, para todos os nomes que estão nas caixinhas de oração, aqui na casa, na live, os nomes dos animaizinhos que estão na live ou aqui também presencial, que todos possam receber esses frutos de amor, de paz, de recuperação e de cura. Porque vamos lembrar nesse momento que Jesus é o médico dos médicos. Vamos colocar na mão dele, da equipe espiritual, aquilo que nesse momento estamos precisando. Da cura física, da cura emocional. Vamos confiar e entregar em Jesus. E assim, esse sentimento de confiança, vamos pedindo à equipe espiritual que está conosco, que visite a casa de cada irmão que está no Facebook, que está aqui presencial também, limpando, harmonizando espiritualmente a casa de cada um, que possamos nesse momento receber paz espiritual, equilibrando o nosso corpo físico, curando o nosso corpo físico, curando as nossas emoções, equilibrando as nossas emoções, curando a nossa mente dos pensamentos turvos, da mente turbulenta, que possamos receber nesse momento, conforme o nosso merecimento, a nossa fé, aquilo que estamos buscando. E que as águas nesse momento sejam fluidificadas, as águas que estão separadas para quem está doente, que também sejam fluidificadas. E agradecemos nesse momento imensamente a Deus nosso Pai, a Jesus nosso mestre e amigo, a equipe espiritual e os nossos mentores por essa oportunidade. Que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Tchau para o pessoal do Facebook.